Então eu fui lá na Rangel Pestana, escolhi um relógio de pulso, que ainda tenho esse relógio, ainda está comigo hoje. Ótimo esse relógio, viu? Mas maravilhoso, só que é um relógio um pouco grande para nós agora. Mas de pulso, que eu nunca tinha tido relógio de pulso na minha vida. Aí fiquei folhado a ouro, ficou comigo até hoje. Tissot. Tá aí comigo. Pois é. Isso, coisas assim engraçadas da minha vida. Outras, por exemplo, já na área de rua. Tem algumas, por exemplo, na área de briga, beira de cais. Eu tinha começado a namorar com a Telva, que era minha mulher, e fui passear à noite, era um sábado, devia ser umas 9 horas da noite, por aí. Nós íamos subindo numa avenida que tem lá no centro de Santos, e uma correria, briga, discussão, não sei o quê, e aparece um senhor com um revólver e atira, mas a uma distância curta de mim, uns 10 metros, não tinha mais do que isso. E atirou no homem e matou, em frente a uma casa que tinha lá na esquina, que era a York. Caiu em frente. Mas ali, e o sangue foi a primeira vez que eu vi um cara matar um cidadão, e é o último que Deus me evite de ver outra cena igual àquela. Então, vi aquilo, estava eu e a Telva. E foi logo no começo que eu comecei namorando com ela. Conclusão, depois para sair com ela, quando era de noite, era uma encrenca. Já não, nem eu mesmo, mas eu era como homem. Ela como mulher já não. Ela queria sair, mas sair não lá para o centro da cidade, para aquele centro ela já não queria. Ficava por ali, naquela vidinha normal, e bem perto de casa. Sabe? Ou então pegava o bonde e ia para a praia e tal, que era outra história. Então essa também é uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, e foi quando eu comecei a... Estávamos namorando com a avó, na época que tu és o meu neto, então eu estava com quantos? 5 meses, 6 meses de namoro, não tinha mais do que isso. E, voltando já depois para São Paulo, quando eu fui para a rua trabalhar como vendedor, e que já contei a história do cidadão, eu vejo 3 ruas e vou pela do meio, que eu nunca tinha escutado falar nem isso. E não, eu bebo até ver 3, quando eu olhar para 3, eu vou pela do meio. Esse é um louco perfeito. Mas como ele era meio maluco, eu fazia Osasco, fazia Caxingui, e até... fazia Carapicuíba, Barueri, toda aquela área toda ali, até São Roque, e fazia Itapecerica da Serra, fazia aquela cidade lá Embu, né? Embu das Artes, Manambu. Então, eu fazia tudo aquilo ali, por ali, com o carro. E numa dessas passagens que eu fazia de Osasco para a Vila de São José, o rio Tietê não é onde ele é agora. O rio foi mudado, né? Então, para atravessar, é onde fazia a barragem, a barragem que ganhava altura, o rio Tietê ganhava altura com uma parede enorme na frente do rio, ganhava altura, e depois a água, ganhando aquela altura, se projetava e continuava, né? Mas aquela altura é para fazer a queda para ir para o Rio Pinheiros, para a água voltar e ir para o Rio Pinheiros, para dar altura. Então ali naquela parte, que era bastante funda, é que se fazia a travessia na barca. E era uma barca atravessar caminhões. E não era um caminhão de uma vez, era normalmente 4 caminhões. Não desses caminhões de carroceria grande. Na época era chassi curto, bem mais curto que o de hoje. Então era um maior, outro menor. E outros 2, ou talvez 2 menores, e automóveis também fazia. Então, e aquilo para se entrar na barca, colocava umas pranchas de peroba e colocava o carro em linha reta, subia em cima das pranchas e ia até subir em cima da barca, porque aqui era a terra, eu tinha que sair da terra e pegar o soalho da barca aqui. Tinha que ser bem
bem equilibrado na direção, porque não podia escapar, porque se escapava caía na água lá o barco. E ficava não muito afastado, mas ficava uns 2,5 metros, 3 metros afastado, ficava. Numa dessas travessias, como ele bebia, eu não te falei já que isso foi quase logo no começo, quase no começo da coisa. Ele chamava o caminhão de poçante, quer dizer, era o apelido que ele dava para o poçante, o carro. Ele pegou a chave, ele ficou com a chave assim na mão, saiu da direção do carro, tirou a chave do carro, o cara só embriagado que fazia isso, e começou a girar. O soalho da barca eram vigas atravessadas, entre uma viga e outra tinha uma abertura assim, de uns 2 centímetros, talvez mais ou menos 2 centímetros, ou 1,5 centímetros, por aí, não era encostado, tinha uma folga. A chave caiu da mão dele, pá, caiu, passou naquela brecha e entrou na água. Aquela água era uma água que tinha os resíduos de fezes, toda aquela sujeira que vai ali. E ele falou para o barqueiro, puxa a barca, rápido, puxa. E tirou a barca. E o homem, com chapéu de couro, ele usava um boné de couro, um chapéu de couro mesmo. E era um frio danado, que era junho, se não me engano, junho era época de frio. Com botas, com paletó, com tudo, o casaco dele de couro. Ele mergulha naquela sujeira e trouxe a chave de volta. Aquilo é coisa só maluco, o cara é totalmente embriagado, não é isso? Então, são passagens engraçadas da vida. Ele trouxe aquilo, só que depois que entrou no caminhão, ninguém podia ficar dentro do carro, porque ele cheirava. Era a podridão andando, ou a podridão ambulante. Outra, quer ver? O José, que era filho do irmão do meu pai, do meu tio Adriano, era o meu ajudante no caminhão. E nós vínhamos pela mesma estrada e vínhamos para fazer a continuação lá na Raposo Tavares. Como choveu e aquele barro, aquela poeira, aquilo era um barro danado, porque aquilo era uma fazenda, era eucalipto, evacuado, derrubaram tudo aquilo e fizeram uma passagem ali. Aquilo tinha uma poeira danada, ficou um barro enorme. Eu tirei o ar dos pneus, porque tinha que ter o ar dos pneus, para poder ter a facilidade de andar, para não patinar, entendeu? Assim mesmo patinava. E subiu, na subida, ótimo. Aí na descida, porque aí ele subia, chegava lá em cima, descia, tinha curvas, né? Que era para chegar na estrada. O carro chegou um certo... porque o carro começou a dançar, você entendeu? Como aquele barro não tinha resistência para segurar o carro, eu fui segurando com a direção, o que eu pude, segurei aquilo ali, eu que segurei. Aí o José ficou com medo do carro tombar, porque o carro dançou bastante, né? E ficou com medo que o carro tombasse, ou ele abriu a porta e se jogou e rolou por um barranco, foi lá para baixo. E eu continuei até lá embaixo tinha o córrego. Quando chegou lá no córrego, o carro chegou atravessado. Chegou lá, tinha as duas, era uma ponte de madeira. E tinha uma haste daqui, outra aqui, para passar o caminhão. Eu cheguei aqui, bati nas duas hastes, com o caminhão atravessado. Mas não tombou o carro. Depois, para colocar o carro em linha para tirar ele dali, como é que eu vou fazer isso? Aí ali tinha uma cerâmica, que tinha esses que faziam tijolo, e tinha esses animais que ficavam girando lá para amassar o tijolo. Então eu fui lá pedir 4 juntas, 2 juntas puxando na frente e 2 juntas puxando atrás, para virar o caminhão. Ele tinha que virar em cima do barro, não andando, não girando a roda, mas torcendo. Você entendeu como é que é? Torcendo o carro, assim. Então você só dava o balancinho no carro com o motor, só o balancinho. E o animal puxava e até que virou. Aí enfiou na linha. Aí dei um trocado, dei uns caramelos, umas latas de biscoito, um dinheiro lá para o homem e tal. Ficou todo contente. Eu disse, olha, o senhor vai desculpar, não sei o quê. Ele disse, não, o senhor é o primeiro que eu tiro daqui. Não, já tirei vários daqui. Não se aflija, não se aflija. Ele foi embora com os... E eu, então, coisas assim do tipo. Nós, quando compramos lá o restaurante, logo no começo, praticamente no começo, não tinha um movimento do restaurante. Por isso que foi um preço bem baixinho, viu? Porque o movimento deles era mínimo.
Então tinha que fazer uma reforma naquilo. E foi feita a reforma. Por esse dinheiro que eu disse aqui que meu tio mandou a maior que o que meu pai solicitou, ou que era, e ele participou na negociação. Então meu tio deu um dinheiro, deu um valor a maior. E com esse valor nós reformamos, quebramos o balcão que tinha que quebrar, trocamos as prateleiras que deu, pintamos, arrumamos, consertamos o que tinha para consertar. Aí começou a chamar a atenção o restaurante. E a cozinheira que tinha lá era uma cozinheira que nós mandamos embora, porque não tínhamos, o movimento era pequeno e aí a minha mãe foi para a cozinha. E na medida que ela foi para a cozinha, ela ficou cozinhando como ela fazia lá para Portugal, como ela fazia quando ela vivia em Portugal. A mesma comida que nós tínhamos lá, ela começou a fazer. E o restaurante começou a ter um movimento, sabe? Porque tinha muitos portugueses, espanhóis que trabalhavam no cais, então eles vinham lá comer. E aqui o restaurante começou a ganhar um movimento muito grande. Aí o restaurante começou a ser muito visado. Aí, como no cais da malandro, ladrão dava de monte naquela ocasião. Até que o Ademar acabou dando um jeito naquilo. Criou uma polícia especializada, montada e tal, acabou com tudo aquilo. Mas o nosso restaurante foi assaltado num ano 9 vezes. Lá pela segunda vez, terceira vez, que foi... Meu pai falou com um senhor que era lixeiro, que ele estava chateado com aquilo, porque iam lá, assaltavam o restaurante e tal. Aí ele disse, meu pai, não pode deixar que eu tenho um cachorro lá, aquele cachorro, tal. E ele era um homem negro, era um homem de cor negra, não era preto. Ele disse para mim, olha, só eu posso mexer com ele. Qualquer outro negro chegar perto, ele morde. Já avisou, cuidado que ele morde bastante. Mas como meu pai tinha interesse em ter um cachorro que fosse bravo, ele por lá o cachorro. E numa dessas, que meu pai ia lá fazer carinho para o cachorro, que ele ficava lá dentro de uma gaiolinha, ele veio mandar de tamanho, ele tirou coisa que fazia em cima da cabeça do cachorro, ele punha a cabeça assim para fora, meu pai passava a sola do pé na cabeça do bicho, né? Um dia o bicho estava lá com 5 minutos torto, virou e tirou o calcanhar do meu pai. Ficou o osso do calcanhar, ficou uma parte exposta, porque mordeu e tirou aquilo. Aí meu pai pegou o revólver, foi lá no revólver Schmidt, daqueles 5 tiros, né, 5, pegou, descarregou o revólver. O cachorro, porque ele ficava, tinha a casa dele, tinha debaixo da casa, tinha as casas em Santos, aquelas que era uma casa antiga, eles faziam um negócio assim, um arco, e eu ficava 1 metro, mais ou menos 80 centímetros acima do nível do chão, que era pelo problema de umidade, né? Então o cachorro fugia lá para dentro. Então, meu pai tirava os cinco, e não atirou, não matou o cachorro. E depois o cachorro acabou vindo para São Paulo. Quando nós vendemos o restaurante, aí o cachorro ficou lá definitivo. Também nunca mais assaltaram, foi aquele ano só. Os demais anos ninguém mais roubou nada lá. Enquanto o cachorro ficou lá. Agora depois não sei, mas até aquela ocasião. O tio Vitorino era um homem nervoso, que ele ainda hoje é, mas mesmo com a idade dele, ainda é um pouco nervoso, né? Mas naquela ocasião ele era um homem novo e ele era carpinteiro, trabalhava no cais. Ele trabalhava no cais, no Valongo, estavam fazendo o prolongamento do cais e ele trabalhava lá numa companhia que era uma companhia alemã, se não me engano, que estava construindo aquilo lá. Aí faltaram os garçons lá, e meu pai pediu para o meu irmão começar a trabalhar lá no restaurante. Deixar o emprego e ficar no restaurante. E ele começou a trabalhar, mas ali, beira de cais, eu chegava a servir um almoço, 300 almoços. Era um movimento incrível, era um movimento muito, porque é cais, né? Era uma coisa muito puxada. Então o sujeito entrava e pagava antes de comer, era prato único. O sujeito ficava lá, pagava, recebia a ficha, sentava na mesa, comia e ia embora. E quando demorava um pouco, o garçom já gritava, já começava a achar. Então, quando faltava algum garçom, o meu irmão é que fazia aquela parte. Como ele não gostava do serviço, ele não gostava, era que nem eu, entrou bar, balcão, atender público que ofendia, que falava, para ele não dava, não tinha condições. Só como ele era mais nervoso, entendeu como é que é? Eu segurava as pontas um pouco mais. Ele não, ele rapidamente resolvia o problema. Então, o cidadão chegou lá, traz isso aqui, não quero isso, quero aquilo, não quero aquilo, tá isso. Aí o meu irmão servia a sopa,
era naquelas terrinas de alumínio grande, assim, com asa aqui de cada lado, enchia aquilo com uma sopa, porque aquilo lá era aquele sopa tipo da Europa, como faziam lá, que a minha mãe fazia quando era moça lá na casa da família, e enchia aquilo e trazia para o cidade. Aquilo vinha fervendo lá do fogo da cozinha. Aí ele chegou perto do cara, que o cara estava reclamando que não queria ovo, queria linguiça, queria bife, não sei o quê. Ele pegou e disse, você não quer nada, você quer isto. Pô, despejou a sopa na cabeça do cara. Tive que levar o cara depois para o hospital. Então, essa é uma parte também interessante, que é interessante não, uma parte curiosa na vida. Então, também não voltou mais, quer dizer, voltou lá porque ele dormia lá, ficava lá, comia lá e tudo, mas não a trabalhar num restaurante, nem no balcão ele passava. Já meu pai já não deixava ele lá, porque num dia ele podia se dar mal com aquela história. Eu fui receber uma vez lá em São José, em Presidente Prudente, um cidadão que ele chamava José Gomes. Ele ficou devendo para a Neuza. Nós compramos um caminhão e esse caminhão foi vendido para ele. O caminhão foi adquirido em nome dele. E a Neuza, que deu o aval. O aval foi até eu que dei o aval lá nas costas do título. E ele começou a deixar as duplicatas vencidas sem pagar. E quando eu fui avisado que tinha esse problema, eu fui atrás dele para apanhar o caminhão. Ele veio para carregar e eu não dei carga para ele, porque não ia, já tinha adiantado duplicatas, que ele não tinha pago, tinha mais a duplicata da empresa para pagar, ele tinha que pagar a empresa e pagar as duplicatas atrasadas. Mas o cidadão era casado, tinha uma filha aqui, e ele era até casado com uma senhora italiana. Ele tinha arrumado uma menina lá em Assis e tinha ficado com a menina lá e tal, não sei o que, e estava largando a mulher aqui. O irmão dele veio para carregar e eu disse para ele não dava carga. E ele telefonou para o irmão lá e disse, olha, ele falou para ele, vem cá, José Gomes, tem que vir aqui para pagar, tem que pagar para a firma. E ele disse que não sei o que, porque tinha que falar, porque não sei o que, mas que não vinha. Se não vem, o cara não carrega. Se não carregar, então, o seu Olívio vai aí. Aí ele virou para ele e disse, se o seu Olívio vier aqui, ele não volta. Se voltar, ele volta, mas não volta vivo. Não admito que ninguém venha atrás de mim. Falei, espera aqui. Aí o irmão ficou aqui, mas ficou umas 2 semanas. Eu não dei carga para o cidadão. Aí ele falou para mim que era por causa disso. Aí eu peguei, chamei o irmão dele, do Zé, botei dentro do carro e fui à procura dele lá para Assis. Quando nós chegamos em Assis, Assis é um pouco adiante de Ourinhos. Ourinhos depois, Assis. Aí fomos lá, quando chegamos na praça, do lado da praça, a praça assim, plana, depois tinha um pouquinho elevado e lá tinha uma pensão. Ele estava lá na pensão, eu não sabia. Nós paramos na padaria para tomar um café. Saímos do carro, fomos tomar o café. O cidadão de lá viu a gente, pegou a menina com a mala e foi embora. Ele tinha um carro dele, carro de passeio dele. E saiu e foi embora. Quando nós chegamos lá, que atravessamos, a dona da pensão, que era uma senhora, diz, olha, ele acabou de sair, agora sim, agora mesmo, num carro vermelho, assim e tal, que era um carro que ele tinha também comprado, acho que não sei se tinha pago ou não, mas como é que, isso já não sei como é que funciona. Sei que ele levou o carro e foi embora. Nós saímos com o nosso carro à procura dele, porque o irmão sabia de todas as manobras dele. Quando nós chegamos, atravessamos por Paraná, andamos pela estrada até um trecho, pegamos uma estrada e chegamos lá, acho que era Santa Fátima ou Santa Adélia ou Nova Fátima, um negócio assim. Era uma cidade, é um patrimônio, naquela ocasião era um pequeno. Nós chegamos lá e fomos onde o irmão sabia de toda a história dele. O tio dessa moça, dessa menina, tinha uma padaria lá. Nós chegamos lá dentro da padaria, quando entrei na porta da padaria, ele pulou o balcão lá no fundo e saiu pela porta do fundo. Eu vi lá. Aí ele foi embora, diz o irmão, vamos que ele deve... Ele não levou o carro, ele foi sem o carro ficou lá. Aí ele pulou e foi embora. Foi embora e levou a garota. Pularam, apanhou a menina e foi embora. Diz esse irmão dele que estava aí agora, nós só vamos pegar o Zé, sabe aonde? Presidente Prudente. Por quê?
porque lá mora a mãe da menina e uma tia. Eles vão para lá. E nós fomos para Presidente Prudente. Mas anda, isso também se faz de noite, né? Nós chegamos lá já de noite. E não fomos dormir. E antes de dormir, fui na delegacia, porque o hotel nós dormimos era numa esquina com a praça. E lá tinha o delegado. Eu fui lá e contei a história para o delegado. E ele deixou anotado lá para o delegado, porque ele ia embora, o delegado que estava de plantão. Quando o plantão dele terminasse, o delegado estava lá. Aí, quando foi nós fomos, deitamos, 3 horas nós levantamos. E fomos lá para a praia. A casa da mãe da menina era numa rua do lado da praça. E eu fiquei na praça olhando. Ele saía de lá, ele tinha que entrar para a direita ou para a esquerda. Por quê? Porque a rua terminava ali. Então ele saía da casa, ou ele tinha que entrar para a direita, e eu daqui via. Não via ele passar. E ficaram os outros na praça,